Pronto, pessoal, vamos falar agora sobre força eletrostática, certo? Primeiro a gente precisa lembrar os princípios da eletrostática. E pelos princípios da eletrostática, a gente tem o princípio da conservação de cargas, temos o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Então imagina que eu tenho dois corpos, um corpo carregado com um valor, outro corpo carregado com um valor de carga diferente. O que vai acontecer pelo princípio da eletrostática? A gente vai saber que, por terem cargas de sinais diferentes, vai acontecer aqui uma atração entre esses corpos. Caso eles tivessem cargas de sinais iguais, o que iria acontecer? Caso esses corpos tivessem cargas de sinais iguais, haveria aqui uma repulsão entre esses corpos. E aí o Coulomb provou isso experimentalmente através de uma balança eletrostática, uma balança de torção, e ele conseguiu confirmar que existia algo por trás e existia uma força eletrostática aqui. Note que essa força eletrostática, então, que atrai esses corpos de cargas de sinais diferentes ou acaba afastando esses corpos de cargas de sinais iguais. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Existe uma força ou de atração e existe uma força de repulsão. Isso vai depender do valor de carga elétrica dos corpos, certo? E aí a gente consegue encontrar essa força eletrostática através das relações entre esses corpos. Então, a força eletrostática ela vai se basear no meio em que esses corpos estão, certo? Então, isso aqui é uma constante, é um valor que a gente representa. Geralmente, nas questões, você representa esse valor por 9 vezes 10 elevado a 9, né? Geralmente, esse valor de K é um valor de 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro por Coulomb quadrado. De repente, esse valor também aqui pode alterar, mas isso seria em outro meio, tá bom? Então, esse valor aqui é para situações no vácuo. E enquanto isso aqui é a distância. Isso aqui é a distância que separa o quê? As duas cargas envolvidas no processo. Então, digamos que aqui eu tenho o corpo 1 e aqui o corpo 2. Vai haver uma força de atração ou repulsão, vai depender do valor elétrico dos corpos, ou seja, se aqui é positivo ou negativo. Se aqui for dois corpos de cargas e sinais iguais, a gente sabe que essa força aqui vai ser uma força de repulsão. Se as cargas aqui forem de sinais diferentes, a gente sabe que a força vai ser de atração. Isso depende do meio e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso influencia aqui? Essa distância. Influencia aqui. Como é inversamente proporcional, como isso aqui é inversamente proporcional, só que proporcional ao quadrado, né? Vai significar o quê? Significa que enquanto a força aumenta, quer dizer que a distância diminui, certo? Só que isso aumenta ou diminui ao quadrado. Então, digamos uma situação aqui, uma situação em que a distância ela aumentou 2 vezes. Consequentemente, o que vai acontecer com a força? A força vai diminuir, não é isso? E a força vai diminuir 2 vezes? Não. A força vai diminuir 4 vezes. Por quê? Isso é proporcional ao quadrado da distância. Então, diminua a distância em 2 vezes, então a força ela vai diminuir ou aumentar? Aumentar. Em quantas vezes? Em 4 vezes. Eu diminuo a distância, aumenta a força. Diminui a distância em 2 vezes, consequentemente, a força aumenta 4 vezes. Agora, se por acaso, como eu fiz a outra situação, né? Se eu vou lá e aumento a distância em 2 vezes, o que vai acontecer com a força? Ela vai diminuir, como eu falei, em 4 vezes. Entendeu? Isso é sempre proporcional à distância. A mesma coisa se fosse voltando. Como assim, professor?
A mesma coisa é se fosse em relação à força, inversamente proporcional. Alguma dúvida aqui? Não? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui um próximo vídeo para vocês falando alguns exemplos de utilização para a gente encontrar a força eletrostática. Tamo junto.